da tua palavra seja por ti repreendido, em o nome do Cordeiro. É que nós oramos, e você diz amém. Então você está vendo aí, quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem fez essa pergunta em Salmo 51 foi o rei Davi. E ele escreveu esse salmo, provavelmente, Salmo 100, na verdade Salmo 51 não, Salmo 24. Ele escreveu esse salmo em uma ocasião, talvez em uma ocasião da chegada da arca em Jerusalém, que havia sido negligenciado por várias décadas ali em Jerusalém. E o Salmo 24, verso 3, o rei Davi, ele pergunta, Salmo 24, 3, isso aqui na minha versão muito mais comum, mais popular, quem subirá ao teu santo monte? Mas vamos ler por essa aqui, quem tem o direito de subir ao monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Você sabe o que quer dizer isso? Quem tem Deus no coração? Quem anda com o Senhor? Quem vive na presença do Senhor? E é lógico que não estou falando do andar, mas isso deve ser assim na nossa vida. Mas a Bíblia fala dessa questão de andar com Deus. Alguns homens que andaram com Deus tiveram assim um destino, um momento espetacular. Enoque andou com Deus, Elias andou com Deus. E esses homens foram arrebatados, foram homens que tiveram intimidade, homens que temeram, que amaram o Senhor, homens que desfrutaram da intimidade do Senhor. E veja que a Bíblia vai dizer que a intimidade do Senhor é para aqueles que o amam. E é por isso que o salmista Davi, o rei Davi, diz: quem pode, quem deve, quem consegue andar com Deus, estar na sua presença. Quando o rei Davi diz no finalzinho, quem pode ficar no seu santo templo? Queridos, porque estar no templo, isso significa estar na presença de Deus. Por exemplo, quantos aqui acreditam que o Eterno está nesse lugar? Que em Cristo Jesus o Eterno está nesse lugar. Então, não é todos, porque nem todos querem. E mesmo aqueles que vêm, isso não quer dizer que estão, ou que ficarão na presença, que sentirão a presença, que ouvirão a voz do Senhor. Porque mesmo dentro da igreja, pode acontecer o que o Eterno disse: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então quem é que pode andar com Deus? Veja bem, muitas pessoas asseguram que tem Deus no coração e que andam com Ele sempre. Muitas pessoas asseguram isso. Eu até comentei isso aqui uma vez, que tem pessoas que parece que não gostam quando a gente diz assim: vá com Deus, que Deus te abençoe. Algumas delas se sentem agredidas. É como se a gente estivesse falando, achando que elas não têm Deus. E tem pessoas que se aborrecem com isso, porque elas asseguram, quer dizer, elas querem assegurar que realmente tem Deus, mas a sua vida mostra que não. O problema da gente é querer que Deus
esteja conosco mesmo sem fazermos a coisa certa, mesmo sem querer alguma coisa com Ele, mesmo sem tendo nenhum compromisso, mesmo sem ter tido feito, selado a aliança que começou lá no Calvário. A aliança começou, mas ela é concretizada quando nós tomamos a decisão de crer em Cristo, de crer em Yeshua como Salvador. Então as pessoas, muitas delas asseguram que tem Deus no coração e que andam com ela. Você lembra que eu também falei aqui um dia desse, que muitas pessoas quando saem de casa, ela faz esse gesto. E com esse gesto ela está dizendo que Deus está indo com ela. E não é assim. Para que Deus ande comigo, eu preciso ter mais do que um relacionamento, um compromisso. Para que Deus possa estar conosco, nós precisamos firmar com Deus, em Cristo Jesus, um compromisso. E isso tem enganado muitas pessoas e mantido essas pessoas longe de Deus, longe da presença, longe do Monte Santo. Quer dizer, o Monte Santo do Senhor é Jerusalém ali, e principalmente aonde está ali, onde foi feito, é o Monte Sião, aonde foi construído o templo, o Monte Moriá, que aonde Abraão dedicou Isaac a Deus, embora não concretizou fisicamente. E por que o Santo Templo? Porque o Eterno disse que Ele escolheu aquele lugar, aquele templo, do mundo todo, para que Ele se manifestasse para sempre no meio do seu povo naquele lugar. E olha bem, em Romanos capítulo 3, versos 23, vai dizer que todos pecaram e por conta disso estão afastados de Deus. E como nós podemos andar na presença de Deus se a Bíblia está dizendo que todos pecaram e todos estão afastados? Parece contraditório essa palavra, mas não é. Romanos 3:23, todos pecaram e estão longe de Deus. Em Tiago capítulo 4, versos 4, diz que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Ora, o que é o pecado senão transgressão da palavra de Deus? E como nós podemos transgredir a lei, a vontade de Deus, os mandamentos? Quando nós nos apegamos ao mundo. Entenda, eu não estou falando de bens. Não é isso. Quando a Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus, está falando quando nós preferimos o pecado. E a Bíblia diz que todos pecaram. Estamos afastados. E Tiago 4:4 diz que nós somos inimigos de Deus. É claro que isso não é para todos, porque muitos já deixaram o mundo. Muitos já decidiram andar com o Senhor. Vocês estão me entendendo? Então muitos estão andando com Deus, vive no seu santo templo, sobe ao seu santo monte. E olha só,
em Isaías 59, versos 2 e 3. Isaías 59, 2 e 3. Veja bem, nesses dois versículos, diz que os nossos pecados impedem que Deus nos ouça e nos responda, e que as nossas mãos estão sujas, os nossos dedos estão sujos de sangue. Esse sangue nas nossas mãos, o sangue nos nossos dedos, isso revela pecado, impureza. Quando o pecado ele atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Porque no versículo 1 desse capítulo, ele diz que os ouvidos do Senhor não estão tampados para que Ele não possa nos ouvir, nem suas mãos estão presas para que não possa nos socorrer. Vocês estão me entendendo, queridos? Eu quero pedir aos amados que, pelo amor do Eterno, não conversa não quando eu estiver pregando. E não só eu, mas qualquer pessoa que estiver nesse altar, a pessoa que estiver conversando com você, peça, irmão, não me atrapalhe não. Amém? Eu não quero ser indelicado, porque se insistir eu vou chamar a sua atenção aqui de púlpito. Vamos lá. Então, é por isso que muitas vezes as pessoas clamam, pedem a Deus e não respondem. Mesmo essas pessoas estando dentro de uma igreja, mesmo essas pessoas se dizendo cristãs, e mesmo essas pessoas se dizendo ter Deus no coração. Você vê, eu vi um cara que se diz ateu, que diz que Deus é esse, que Cristo é esse que permite que crianças sejam violentadas, que pessoas morram de fome, que desastres aconteçam. E a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. É certo que as crianças que morrem de fome não é culpa do seu pecado, mas muitas vezes o pecado do pai, da mãe, que gerou a criança, mas abandonou, não lhe dá o sustento, não lhe traz provisão. As tragédias são provocadas pelo pecado da humanidade. Toda vez que o povo de Israel desobedecia a Deus, eles pecavam. Vinha sobre ele uma correção ou uma consequência. E até aqueles que não erraram, que não pecaram, mas que sofreram. E como? Sofre também. Veja bem que nós, povo de Deus, aquele que é de Deus, sofre as consequências que esta nação recebe por conta do pecado dela, por conta do pecado da idolatria. Eu já falei isso aqui várias vezes. A idolatria atrai miséria, a idolatria atrai violência, a idolatria traz fome, desastre. Para você ter uma ideia, ainda hoje o Brasil é um dos países mais violentos do mundo. O Brasil, para você ter uma ideia, mais de 60 mil mortes por ano. Mata mais de qualquer guerra.
país que tem recursos, mas é um país de pessoas pobres. A questão é da idolatria. O nosso Deus existe e Ele não quer que o povo sofra. Mas pessoas que decidem andar com o mundo, fazer aliança com o mundo, e elas se tornam inimigas de Deus. Você está me entendendo? Veja bem, em Salmos 24, versos 4, diz quem pode. O rei Davi, nesse salmo, ele responde: quem pode subir no Monte Santo? Quem pode permanecer na presença do Eterno? Salmo 24, versos 4. E vai dizer, eu quero resumir em poucas palavras, mas você pode colocar na tela: aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Mas você talvez pergunte: mas isso é possível, apóstolo? Alguém nessa terra pode ter mãos limpas e coração puro? Sim, e devemos. O cristão precisa ter mãos limpas perante o Senhor. Mãos limpas, isso quer dizer ausência de pecado. Coração puro. Isso é uma mente limpa. Uma mente pura, onde não há dolo, onde não há maldade. Um coração puro, não há desejo de vingança. Um coração puro, ele entrega quando sofre um dano, uma agressão. Ele perdoa e deixa que Deus faça justiça. Coração puro, não é um coração perfeito. Mãos limpas, não está falando da imperfeição. Não estou pregando aqui a teologia da impecabilidade. Não é isso. Mas o Eterno nos deixa em uma situação, nos leva para uma situação que dá para vivermos assim, diferente de outrora. Quando éramos do mundo, quando éramos amigos do mundo, tínhamos as mãos sujas e um coração contaminado, cheio de impureza, cheio de maldade. Quantas vezes eu mesmo planejava matar pessoas, sem aquela pessoa nunca ter feito nada comigo, mas eu via, tinha uns caras que gostavam de confusão, e eu ficava no meu íntimo dizendo: se essa pessoa um dia vier contra mim, eu vou matar. E eu planejava como matar. Até a minha fuga, estava tudo o esquema. Um coração sujo, contaminado, cheio de ódio, cheio de vingança, um desejo de vingança, sem nunca ter sofrido uma agressão. Mas depois que a gente tem um encontro com Cristo, então é possível ter mãos limpas. Olha para a tua mão, querido, abre tua mão assim diante dos teus olhos. Espiritualmente, perante Deus, vê o que tem na tua mão, vê se tua mão está limpa mesmo. Se Deus olhar para a tua mão agora, o que Ele vai ver? Ele vai encontrar suas mãos sujas de sangue. E se o Eterno olhar para o teu coração agora, bota a mão no teu coração. E na verdade, quando a Bíblia fala coração, está falando de mente. Não, coloca a mão na tua cabeça. Vê se você consegue identificar alguma impureza aí, algum pensamento impuro, maldoso, maléfico. Pode tirar. Se o Espírito de Deus olhar para a tua mente agora, o que Ele vai encontrar? O que Ele vai encontrar na minha mente? Por que eu estou falando isso? Porque o rei Davi, ele disse:
Só quem pode subir ao Monte Santo do Senhor e permanecer no seu santo templo é aqueles que estão mãos limpas e um coração puro, puro de toda injustiça, de toda maldade. Você pode aplaudir o Eterno bem forte? Aleluia. Grande é o nosso Deus. Apóstolo, então como o pecador pode limpar suas mãos e purificar o seu coração? Eu quero responder para você bem rapidamente. E a primeira coisa está em Tiago, capítulo 4, versos 8 ao 10. Que é chegando-se a Deus, e Ele tirará toda a impureza do seu coração. Versos 8, diz: chegue perto de Deus, e Ele se achegará perto de vocês. Lave as mãos, pecadores, limpe o coração, hipócritas. Fique triste, grite, chore, mude suas risadas em choro e a sua alegria em tristeza. Humilhe-se diante do Senhor, de Adonai, e Ele os colocará numa posição de honra. Chegue-se a Deus, lave suas mãos. Como podemos nos chegarmos a Deus? Primeiro precisamos entender que para chegar-se a Deus precisa algumas coisas a ser feita por nós. A primeira é crer, a segunda tomar decisão e se arrepender dos seus pecados. A Bíblia diz que nós devemos converter, transformar o nosso riso em pranto. Se humilhar, você sabe, eu já ensinei para a igreja o que é se humilhar perante o Senhor. Se humilhar perante o Senhor é quando você se arrepende, quando você confessa e faz jejum. E aí você jejuma. Porque quando nós jejuamos, eu pelo menos não conheço ninguém que quando está jejuando, ele fica sorrindo à toa. Porque quando você está jejuando, você está com fome. Você já viu quando a pessoa está com uma carrancudo, calado, com a cara desse tamanho, alguém pergunta: meu irmão, tu está com fome? Com a cara feia dessa, parece que está com fome. Você está entendendo? Eu não conheço ninguém que está aí 24 horas, 48 horas em jejum, ele está sorrindo. Você sabe o que é isso? É transformar o seu riso em prantos, sua alegria em tristeza. É rasgar não apenas as vestes, mas o coração. Porque esse é o verdadeiro arrependimento. É isso que vai nos levar a uma mudança. É isso que vai atrair para as nossas mãos algo que nos limpe. Nós precisamos nos achegar a Deus através da congregação, através da renúncia, deixar as coisas que nos amarram lá no mundo para nos tornarmos amigos de Deus. É colocar o eterno em primeiro lugar, é colocar o seu reino em primeiro lugar, é valorizar o nome do eterno, é valorizar a palavra do eterno na sua vida, na minha vida. E eu pergunto a você, pergunto a mim também: será que nós realmente estamos nos aproximando ou nos aproximamos de Deus? Será que somos próximos tão assim de Deus, ao ponto de ter nossas mãos lavadas, ter o nosso coração purificado? Será que você é tão íntimo assim? Quem é Deus para nós? Olha, querido, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho tentado ensinar a vocês a ter experiência com Deus, a se aproximar dEle, andar com Ele, não depender da minha fé e nem da fé da liderança, porque o justo viverá pela sua fé, não é pela fé dos outros.
Se você é justo, você tem que viver pela sua fé. E você vai precisar de fé para poder permanecer no monte e na presença de Deus. Porque esse mundo sempre vai se levantar para nos impedir, para nos entristecer, confundir o nosso coração. E é através da nossa fé que rompemos as dificuldades, as lutas do dia a dia, as dificuldades no casamento, a dificuldade no relacionamento, a dificuldade financeira, as dificuldades espirituais. E para vencermos, nós temos que estar próximo de Deus. Eu te pergunto, você tem vivido perto de Deus? Você tem se aproximado de Deus? O que te faz se aproximar de Deus? O que você tem feito? O que nós temos feito? O que é que a Templo dos Milagres tem feito para andar com Deus? Que intimidade, que relacionamento, igreja, nós temos com Ele? Jovens, adolescentes, qual é o nível de aproximação? Qual é o nível de relacionamento? Quem é Deus para você? Eu tenho tentado ensinar isso. E tenho talvez sido mal compreendido. Porque são 13 anos que eu tenho ensinado a vocês a amar o próximo, a amar a Deus, a temer a Deus, a jejuar, a orar, a ler Bíblia, a congregar. Se você colocar em prática isso, se a igreja colocar em prática isso, seremos o povo mais feliz dessa terra, seremos o povo mais próspero dessa terra, seremos o povo mais conquistador dessa terra. Por que você não dá um glória a Deus? Porque está doendo? Dói. Deixa eu te dizer, Deus não aceita migalhas. Só você fazer isso, ó. Você que não é evangélico, não faz isso. Só você fazer isso, ó. Você pensa que está agradando a Deus? Só em dizer que tem Deus no coração, você pensa que está agradando a Deus? Isso para os crentes, só você vindo à igreja, de vez em quando, você pensa que se está agradando a Deus, você pensa que você está andando com Deus. E no dia a dia, durante a semana, me fala, qual é o teu tempo, qual é a atenção que você dá para Ele? Como você reage a uma agressão? Como você reage quando você sabe que alguém falou mal de você? Quando alguém te criticou? Quando você percebe que uma pessoa não gosta de você dentro da igreja, qual é a tua reação? Quando eu reajo contrário à palavra de Deus, você sabe, eu entristeço o coração de Deus. Eu atrapalho o meu relacionamento com Ele. É por isso que eu tenho ensinado a igreja a amar. Ame o seu próximo. A Bíblia diz que nós temos que amar os nossos inimigos, quanto mais o nosso próximo. Temos que viver muito mais para ter a presença de Deus do que o pão que veste, que alimenta o nosso corpo. Porque o próprio Cristo disse que nem só de pão viveremos, mas de tudo que vem de Deus. Olha, aplaudir. Tudo que vem de Deus. E é por isso que as suas orações de muitos de vocês não são ouvidas. E tem gente, quando é ferido, ele diz assim: eu vou me isolar, vou ficar na minha. Não quero papo com ninguém. Você está buscando sua destruição. Isso é egoísmo. Você está se sentindo ferido, injustiçado. O que é que o cristão verdadeiro, quem anda com Deus, o que é que tem que fazer? Vai lá no irmão, com amor, corrige, conserta. Chega, amado, me diga o que eu fiz para você. Eu quero te pedir perdão. Mas esse negócio de dizer eu vou me isolar, isso é carnalidade. Você está entendendo? É alguém que não ama e que não quer perdoar, que não quer ter um bom relacionamento. Deixa eu dizer uma coisa para você, igreja, e você que não faz parte da igreja. Se você não tem bom relacionamento com os irmãos dessa terra, você não pode ir para o paraíso. Porque lá só vai aqueles que se amam de verdade. De verdade. Porque
é um amor verdadeiro? Paulo vai responder em Coríntios. O amor é paciente, é benigno, é tolerante. Quem ama, perdoa. Quem ama, suporta a fraqueza do coração do irmão. Nós estamos entendendo? Crentes e pessoas rancorosas não anda com Deus. Não tem como. Se eu fosse me trancar porque pessoas falam mal de mim, eu não falava com muitos pastores. Eu não orava por esses pastores que eu sei que não gostam de mim. Além de não gostar de mim, ainda me criticam. Mas eu não faço a mesma coisa. Não é porque eu sou perfeito, porque no meu íntimo a minha carne quer revidar, quer jogar pedra também. Mas o meu Deus diz que eu tenho que amar essas pessoas. Ele diz que eu tenho que orar por elas. E se for fracos na fé, mesmo sendo pastores, eu tenho que tolerá-los. Eu tenho que aguentar. Vocês estão me entendendo? Por que Cristo, como homem, suportou tantas injúrias? Como homem. Porque um dia ele disse, no livro de João, que ele e o Pai eram um só. E Jesus disse, o desejo dele é que também nós sejamos um só, eu e você. Porque se nós formos um só, o mundo verá que Jesus realmente é o Messias. Porque só Jesus para transformar o coração do pecador, só Jesus para fazer um pecador amar outro pecador. Se você não consegue amar o outro, Jesus não está na tua vida. Você não anda com Deus. Não anda. Foi por isso que Jesus tolerou. Foi por isso que Jesus não amaldiçoava aqueles que diziam que ele não tinha de Deus coisa nenhuma, tinha demônio na vida dele. Assim o mundo vai começar a acreditar na palavra. Ei, aqui mesmo na igreja, nos encontros, você já viu dois homens abraçados? Não são homossexuais não, são héteros, abraçados, chorando no ombro do outro, e ainda no ritmo da música. Ah, pensou, Ludielso? Não fez muito, chorando, babando, não é verdade? Meu irmão, só Deus faz um negócio desse. Só Deus fazia um negócio desse. Transformar um coração de alguém, entendeu? Que crédulo, violento, e tornar um homem que obedece a um pastor, que submete a um pastor, que leva desaforo para casa. Só Deus, mas só quem consegue se comportar assim é quem está perto de Deus, é quem se achega a Deus. Vocês estão me entendendo? Então, para permanecer no santo monte do Senhor e no seu santo templo, tem que se aproximar de Deus, tem que ter suas mãos lavadas. Quais estão me entendendo? Salmos 51, verso 7, estou terminando. Salmo 51, verso 7, o rei Davi diz que quando Deus tira de nós o pecado, nós ficamos mais salvos do que a neve. Entendeu? Quando eu me aproximo, quando você se aproxima de Deus, coração arrependido, você sabe o que é que o Eterno faz? Ele tira o nosso pecado. E você sabe o que é um homem, uma mulher sem pecado? É assim, aos olhos de Deus, alvo como a neve. O nosso pecado, ele suja as nossas vestes, suja a nossa alma.
Mas aí quando aceitamos a Cristo como Salvador, o sangue do Cordeiro nos lava. E voltamos a ser o que éramos no início. Voltamos a ser quando éramos crianças inocentes, sem mácula, sem ruga, perfeita aos olhos do Pai. Precisamos que Deus tire de nós. O mundo precisa que Deus tire dele o pecado, porque só como branco como a neve é que veremos a Deus, é que iremos para o paraíso. Quantos estão me entendendo? E veja bem, Apocalipse capítulo 22, verso 14, fala que só aqueles lavados no sangue do Cordeiro é que tem o direito, escute só, de comer da árvore da vida, lá no Éden, lá na glória do Senhor. Só, pega aí, eu quero ler com você, coloca lá. Felizes as pessoas que lavam as suas roupas, pois assim terão direito de comer, olha só, a fruta da árvore da vida, e de entrar na cidade pelos portões. Olha para você assim, ó. Veja se tem alguma mancha na sua roupa. Estou falando pecado, de sujeira, você sabe. Olha para as tuas roupas. E se o Eterno olhar, Ele está vendo para as tuas vestes agora, o que Ele vai ver? O que Ele vai ver? Vestes brancas? Se tuas vestes estiverem brancas, você está habilitado para não só ir para o céu, mas para comer do fruto da árvore da vida. E a Bíblia diz que comeremos, de mês em mês, comeremos dessa fruta. Mas para isso, tem que lavar as suas vestes. Lave as suas vestes, porque a única maneira de subir no Monte Santo e permanecer no seu santo templo é mãos limpas e coração puro. Amém? Aplauda o Eterno bem forte, que nos dá essa oportunidade de termos mãos limpas e coração puro. Se coloque de pé, por favor, rapidinho, porque temos algumas coisas para fazer. Rápido. Aleluia. Que Deus te abençoe. Você de casa, você que está nos vendo aqui pelo YouTube, entregue sua vida para Jesus o quanto antes. E assim Ele vai lavar suas vestes no sangue do Cordeiro, e Ele vai te purificar. E no dia da tua morte, você será levado pelos anjos para o céu. E um dia lá no céu, você vai poder comer do fruto da árvore da vida. Que Deus te abençoe. Amém.